Em 2013, eu trabalhava como entregador de pizzas e, numa noite, estava de serviço até tarde. Recebi um pedido para fazer uma das entregas mais longas que já tinha feito, um trajeto de 20 minutos de carro. Eles tinham pedido 4 pizzas grandes e eu imaginei que fosse uma festa, esperando ganhar uma boa gorjeta. A casa ficava numa área rural e dirigir à noite por estradas de terra era sempre irritante. Quando cheguei ao endereço, vi uma casa velha e estranha no meio do mato, sem carros estacionados, mas com algumas luzes acesas. Estacionei o carro e, desconfiado, liguei para o meu chefe para confirmar o endereço, já que queria ter certeza de que estava no lugar certo. Ele, meio impaciente, me mandou pelo menos bater na porta e checar se tinha alguém. Meu chefe detestava quando devolvíamos pedidos, e eu temia a reação dele se voltasse com 4 pizzas inteiras. Apesar do nervosismo, desci do carro e caminhei até a porta da casa. Não havia campainha, então bati forte na porta. Não ouvi nenhum som, o que era esperado, mas me senti desapontado porque percebi que estava perdendo tempo e combustível. Frustrado, bati novamente, desta vez mais forte. Para minha surpresa, comecei a ouvir um barulho estranho vindo de dentro da casa, como se houvesse alguma movimentação lá dentro. Insisti, bati de novo e gritei que era o entregador de pizza. Mas o silêncio voltou a reinar, deixando-me ainda mais desconfortável do que antes. Pronto para voltar para o carro, virei-me para ir embora. Mas de repente percebi algo na janela. Uma pessoa estava olhando para fora. Não consegui identificar se era homem ou mulher, pois só conseguia ver os olhos, que estavam anormalmente arregalados e fixos em mim. Aquilo me assustou tanto que deixei as pizzas caírem no chão e corri de volta para o carro. Pulei dentro do carro e tentei dar a partida o mais rápido possível, mas, para o meu desespero, o motor não pegou na primeira tentativa. Na terceira tentativa, finalmente consegui ligar o carro e acelerei em direção à estrada de terra. No entanto, o carro começou a tremer e sacudir de uma forma estranha, e eu sentia que algo não estava certo. Não tinha ido muito longe quando ouvi um som de arranhado vindo do lado de fora. Havia tanta resistência que o carro parou. Ao sair para ver o que estava acontecendo, fui tomado por um calafrio e meu coração disparou. Todos os pneus estavam cortados e vazios, as rodas completamente expostas. Fiquei em choque ao perceber que alguém tinha feito isso enquanto eu batia na porta da casa. Em vez de sair correndo pela estrada, entrei de volta no carro e travei as portas, sentindo-me vulnerável e ainda muito próximo daquela casa. Ainda consegui ver a figura dela se movendo entre as árvores. Desesperado, peguei meu celular e liguei para a polícia. Contei tudo o que aconteceu para a atendente, que me disse que 2 viaturas estavam próximas e que eu precisava me esconder. Perguntei se seria mais seguro ficar no carro ou tentar fugir, e ela recomendou que eu ficasse dentro do carro com as portas trancadas. Ela me pediu para permanecer na linha até a chegada dos policiais. Meu corpo inteiro tremia. Ao meu redor, havia apenas uma floresta escura e aparentemente interminável. Eu sabia que os policiais demorariam uma eternidade para chegar, e me sentia vulnerável dentro do carro, ciente de que a pessoa que cortou meus pneus ainda estava por perto. O que aconteceu em seguida me marcou profundamente e até hoje me atormenta. Não desejo que ninguém passe por um medo assim. Eu olhava para todos os lados, conferindo as janelas para ter certeza de que ninguém estava lá fora. Foi então que olhei pelo espelho retrovisor e vi a mesma pessoa que tinha visto na janela. Seus olhos, ainda mais arregalados que antes, estavam agora iluminados pela fraca luz do meu carro. Eu percebi que era uma mulher, e ela começou a esboçar um sorriso assustador. Tomado pelo pânico, abri a porta do carro desesperadamente e corri para dentro da floresta sem me preocupar com o barulho que fazia. Corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito, e me escondi atrás de um tronco enorme caído no chão. Minha respiração estava ofegante, então cobri minha boca com a mão,
tentando abafar o som enquanto esperava. Pareceu uma eternidade até que, finalmente, ouvi o som das sirenes ao longe. Reuni todas as minhas forças e corri de volta em direção à estrada de terra. Eventualmente, vi as luzes vermelhas e azuis piscando, e nunca me senti tão aliviado na vida. As viaturas estavam estacionadas na frente do meu carro, com os policiais investigando a área com lanternas. Corri em direção a eles, gritando como um louco, pedindo ajuda. Caí no chão, engasgado e quase vomitando de tanto correr. Eles me levantaram e começaram a fazer perguntas, e eu expliquei tudo da melhor maneira que consegui. Uma das viaturas foi até a casa, e os policiais começaram a vasculhar o local. Eles voltaram sem encontrar ninguém, apenas alguns objetos cortantes, provavelmente usados para furar meus pneus. Após ouvir meu relato, os policiais sugeriram que eu havia sido perseguido por algum casal doente e perturbado. Eles acreditavam que o homem do casal poderia ter sido quem cortou meus pneus. Infelizmente, até onde sei, essas pessoas nunca foram encontradas, e isso me causa agonia até hoje. No dia seguinte, pedi demissão e comecei a trabalhar em um supermercado. A visão da mulher atrás do meu carro é algo que nunca vou esquecer. A segunda história é a seguinte. Eu tinha o hábito de passear com meu cachorro pelo bairro todas as noites, logo após o jantar. Esses passeios nunca tinham nada de especial. Eu basicamente dava uma volta pelo quarteirão e voltava para casa. Para contextualizar, sou uma mulher na faixa dos 20 anos e moro em um bairro de classe média. Minha cidade é considerada bastante segura, com uma taxa de criminalidade muito baixa. E eu nunca me senti insegura durante os 15 anos que vivi aqui, exceto em uma noite específica. Era por volta das 19h30 e eu tinha acabado de chegar em casa. Jantei rapidamente, comendo as sobras do almoço que estavam no congelador, e logo depois preparei meu cachorro para nosso passeio noturno. Era inverno, então o dia já estava escuro, mas as ruas e calçadas do meu bairro eram bem iluminadas. Enquanto caminhava, virei a esquina e segui por uma rua que passava ao lado de um parque. Esse era o trajeto que eu costumava fazer, pois ele formava um círculo perfeito de volta para minha casa e durava cerca de 15 minutos. Era uma noite silenciosa, o que era comum durante o inverno na minha cidade. Em determinado momento, parei na calçada coberta de neve, observando meu cachorro farejar uma árvore. Enquanto esperava, comecei a olhar para o parque e, nesse momento, notei um carro estacionado à minha frente, a cerca de 100 metros de distância. O carro estava parado na lateral da rua, próximo à calçada onde eu estava. Os faróis estavam apagados, mas a luz interna estava acesa, e eu podia ver alguém se movimentando no banco da frente. Tentei olhar discretamente para o carro, sem dar a entender que estava observando, mas minha curiosidade era maior e eu queria entender o que aquela pessoa estava fazendo ali. O carro não estava estacionado próximo a nenhuma casa, e com o dia já escuro e frio, parecia estranho alguém estar ali parado. Apesar de ainda não me sentir preocupada, aquela situação me deixava intrigada. Puxei a coleira do meu cachorro e continuei andando. Quando me aproximei mais do carro, percebi que a pessoa dentro era um homem. Ele parecia procurar algo de forma frenética, vasculhando o porta-luvas. Eu continuava observando de soslaio, tentando não chamar muita atenção, mas cada vez mais curiosa para entender o que estava acontecendo. Quando o homem de repente virou a cabeça e fez contato visual comigo, minha primeira reação foi desviar o olhar, mas logo olhei novamente. Naquele momento, eu estava a apenas 15 metros do carro. O homem então me chamou de forma amigável e abaixou o vidro do carro. "Com licença, você pode me ajudar?" Ele gritou pela janela. O homem parecia ter a minha idade e parecia bastante normal. Perguntei o que ele precisava e ele explicou que havia um problema com o carro e que o veículo não estava funcionando. Ele começou a usar vários termos técnicos sobre carros, mas eu não entendia nada e, de qualquer forma, não poderia ajudar.
Desculpe, mas eu não posso ajudar com isso. Eu respondi, puxando a coleira do meu cachorro e começando a andar novamente. Depois de caminhar alguns metros, ouvi o vidro do carro sendo levantado e o motor sendo ligado. Alguns segundos depois, ouvi o carro se afastando. Virei-me e vi o homem dirigindo o carro pequeno pela rua como se nada estivesse errado. A cena me deixou enjoada, pois o homem havia mentido sobre o carro estar estragado. Ainda um pouco atordoada e nervosa, comecei a caminhar mais rápido. Eu estava a apenas 10 minutos de casa, e minha mente estava inquieta, pensando no quão perturbador era ver o homem dirigir normalmente depois de alegar que seu carro não funcionava. Continuei a caminhada, passando pela parte final do meu trajeto, um caminho que passa atrás de algumas casas e leva até a parte de trás do bairro, próximo à minha casa. Essa era a parte mais escura e isolada do percurso. Quando cheguei a essa área, comecei a andar ainda mais rápido para sair dali o mais rápido possível. No entanto, ao olhar para frente, na rua escura que marcava o fim do caminho, avistei o mesmo carro de antes. Eu só conseguia ver a parte da frente, mas estava claro que era o mesmo veículo. O carro parecia estar estacionado de maneira estratégica, tentando se esconder. Com o coração acelerado, puxei com força a coleira do meu cachorro e comecei a correr na direção oposta, voltando pelo caminho que eu tinha vindo. Ao retornar ao parque, virei em outra rua e peguei um trajeto alternativo para minha casa. Esse caminho era mais longo, mas estava melhor iluminado e passava perto de várias casas. Felizmente, parecia que o homem não conseguiu me encontrar. Quando cheguei em casa, ainda com o coração acelerado, liguei imediatamente para a polícia para relatar o incidente. Infelizmente, percebi que não tinha notado a placa do carro. O pior de tudo é que, algumas noites depois, eu avistei aquele mesmo carro estacionado perto do meu trajeto de caminhada. Desta vez, todas as luzes estavam completamente apagadas. Assim que vi o carro, liguei imediatamente para a polícia. Quando chegaram, investigaram o veículo, mas descobriram que estava vazio. Ao verificarem a placa, a polícia constatou que o carro havia sido roubado. Fiquei enjoada ao saber que o carro era roubado, o que confirmou que o homem era perigoso. É assustador pensar que, mesmo morando em um bairro onde sempre me senti segura, algo terrível quase aconteceu comigo. Às vezes me pergunto o que aquele homem estava procurando tão desesperadamente no porta-luvas do carro. Nunca vou saber ao certo o que ele queria naquela noite, e sinceramente, espero nunca descobrir. A terceira história é: essa história ocorreu quando eu tinha 13 anos. Na época, morava com minha família em uma casa de 2 andares, e meu quarto estava localizado no primeiro andar. A situação financeira da família era difícil, com minha mãe cuidando sozinha de 4 filhos. E eu, sendo o mais novo, tinha o menor quarto da casa. Meu quarto era um pequeno espaço quadrado ao lado da sala de estar, com piso de madeira e 2 grandes dutos de ventilação no chão e no teto. A cama ocupava metade do espaço, tornando o quarto bastante apertado. Numa noite, enquanto fazia minha lição de casa na cama, já que não havia mesa no quarto, ouvi uma risada de criança. Saí do quarto para verificar a sala de estar e a cozinha, pensando que algum dos meus irmãos pudesse estar lá, mas todos pareciam estar no andar de cima. A risada era muito alta e real para eu ter imaginado. Continuei com minha tarefa, mas estava atento a qualquer outro barulho estranho. Após algum tempo, consegui esquecer a risada, mas ela voltou a acontecer, dessa vez durando mais e parecendo vir de dentro do meu quarto. Achei que um dos meus irmãos estava se escondendo, então segui o som até o canto do quarto. Olhei para o duto de ventilação no chão e percebi que a risada vinha de lá. Me ajoelhei e coloquei o ouvido perto da abertura, mas não ouvi mais nada. Quando me aproximei com os olhos, percebi que havia 2 olhos lá dentro, olhando diretamente para mim.
Gritei e chamei minha mãe desesperadamente. Ela correu para o meu quarto, mas, como por magia, o som da risada e os olhos desapareceram. Acreditei que poderia estar imaginando coisas devido ao cansaço, mas recusei a dormir no meu quarto naquela noite. Minha mãe permitiu que eu dormisse no quarto dela. Isso continuou por uma semana até que ela insistiu para que eu voltasse ao meu próprio quarto. Estranhamente, passei os 4 anos seguintes no mesmo quarto, sem mais ocorrências paranormais.